Qual é a natureza do livre-arbítrio e como ele se relaciona com a soberania de Deus? Já falamos, Isso próximo. aí são quatro, 12 horas agora. 12 horas falando sobre isso. Desculpa trazer uma pergunta aqui que vocês não têm capacidade de dialogar. É porque assim, ó. Não, é porque é uma pergunta que eu acho que ela já está sendo discutida aí, eu acho que por pelo menos aí uns 1000 anos. Conseguiu uma resposta? E ninguém conseguiu uma resposta? Desde o Hoje céu. hoje é o desde- dia, você vai saber. Desde Calvino e Armínio, por exemplo, acho que já está sendo discutido aí o negócio há uns 300 anos aí, ninguém até agora... Não vamos ser nós que vamos responder. não vai ser a gente que vai Não, resolver. pulamos essa aqui, Não, então mas- azar de você que A está com gente essa pode dúvida. teorizar, mas não. Você pode pensar. É porque não tem uma. É porque é difícil você pensar assim, Deus. Porque a gente coloca Deus, né? Onisciente, onipresente, já conhece o futuro desde o princípio. Sim. Ponto. Isso é bíblico. E aí, o que nós, seres humanos, que vamos tentar nos encaixar essa realidade divina, o que a gente Ferrou tudo agora. É o que a gente pensa? Não. A gente tenta pensar como Deus, assim, quem defende um lado da coisa. Não. Tudo já está traçado, tudo já foi pré-determinado, já existe um destino, exatamente, que é a palavra mais famosa dessa história toda, destino. Então, independente do que eu faça, Deus já traçou o meu futuro, já está definido lá. Então, nós estamos no ano de 2023, sei lá, Deus traçou que eu vou morrer em 2060 e não sei o que, e até lá, e tá nada do que eu faço é mudar isso. Então, eu não preciso mudar de vida, eu não preciso crer em nada, eu não preciso fazer nada, porque eu vou até lá. Quantos anos de vida mais eu tenho? 60? Não, peraí, vamos mudar. 40, não, mais. Bota mais 20 anos, dá que mais fica um melhor. gás. 23, 33, E aí, 40, ponto. 40, 2043. Beleza, essa é uma crença. E aí existe o outro lado, não, livre-arbítrio, eu vou fazer minhas escolhas, vou chegar lá tal. Só que existem as duas formas de você pensar. Você fala, não, independente do que eu faça, vai parar lá, no destino de 2030, 2060, lá, vamos dizer. Então eu posso dar várias voltas, mas vai chegar lá. Então as escolhas que eu fiz aqui não vão mudar o meu destino. É muita viagem isso, dá treta pros dois lados. Aí a gente fala, vamos pegar um exemplo estranho assim. Ah, não, eu vou até tal dia. Não, mas eu decido tirar minha vida aqui. Ah, não, mas isso já estava... Sabe, essa discussão que não tem fim, não tem fim. Por quê? Porque nós não conhecemos o futuro. Nós não sabemos... Lógico, nós temos as promessas divinas, a gente pode até falar, não sei se tem alguma pergunta em relação a isso, a profecias e tudo mais. Tem. Deus nos deixou algumas dicas, Deus nos prometeu vida eterna, Deus nos prometeu algumas soluções para respostas que a gente não tem, respostas para perguntas que as respostas a gente não tem hoje. Mas Ele colocou em nós a capacidade de a qualquer momento a gente tomar nossas decisões. Um exemplo extremo, você tem que, pode qualquer um louco aí tirar a vida de alguém, ponto, você teve um fim trágico para aquilo. Mas aí vai entrar o calvinista e vai dizer, não, mas isso já estava pré-determinado. Então é uma discussão sem fim, não tem, depende da maneira. Agora, o fato é, Deus nos criou com uma capacidade chamada de livre-arbítrio e escolha que Ele respeita. Ele respeita. Eu entendo, a gente já conversou sobre isso, que Deus vai convergir algumas situações da nossa vida para que a gente entre em contato com coisas divinas, para que a gente se salve. Eu acho que é interesse dele, eu acho que de repente ele coloca algumas coisas na nossa vida, nos dando esses alertas de vez em quando, quando a gente está indo muito longe ou saindo um pouquinho dos braços dele. Mas essa atuação divina, vamos dizer, não é assim também. Ah, não, que cueca, não, Deus vai colocar a cueca. Não, peraí, né? Tem mais o que fazer, né? Também, vamos pensar assim. Então, assim, a gente tem a atuação divina, a gente tem o livre-arbítrio e a gente tem a interferência divina nessas coisas, mas nós sempre vamos ter a palavra final do escolher, seja o aceitar a vida eterna, seja que caminho seguir, seja que roupa acordar de manhã ir, seja ir ao trabalho ou não, seja continuar dormindo ou levantar. Essas pequenas decisões são nossas, é o chamado livre-arbítrio. Mas eu concordo contigo também ao dizer, Deus já sabe o que vai acontecer lá no final. Deus já sabe. Os calvinistas dizem que essa questão da salvação e tal, né, da intervenção divina, é como um navio que vai chegar ao porto, sabe assim? Navio inexoravelmente vai chegar ao porto. Não existe nada que possa impedi-lo de chegar até lá. Existe. Só que as pessoas que estão vivendo dentro do navio, elas estão vivendo e elas fazem o que elas querem, digamos assim. Né? Só que independente do que elas fazem, dentro do navio, elas não mudam o roteiro e o rumo do navio e ele vai chegar e pronto. Então tem essa questão assim, né? Só que, assim, isso que o Wesley falou é interessante, né? Porque o ponto que nós aceitamos, assim, que seja mais perto daquilo que a Bíblia diz, é que a presciência de Deus ela é não causativa.
né? A gente acredita na presciência de Deus não causativa. O fato de Deus saber as coisas antes não causa as ações. Entendeu? Então, assim, Deus, se Deus já viu que daqui a 5 minutos eu vou levantar daqui, vou ali naquela esteira e volto. Porque existe uma esteira ali atrás. Existe né? uma esteira. A gente está num aeroporto gravando, né? Isso. A gente está gravando Estamos numa academia, estamos aqui fazendo... A gente está gravando aqui em Alphaville hoje. Então, assim, se Deus já viu que eu vou até aquela esteira e volto, existe a possibilidade de eu não ir? E Você aí pode decidir não ir. Não, mas se Deus já viu que eu fui. E agora? Você já foi ou não? Mas aí você vai cumprir a vontade de Deus ou não vai cumprir? Não, mas é porque... O propósito? Não, mas é que Deus não erra, né? Se Ele já viu é porque vai acontecer. Então a gente começa com essas Não, coisas. é né? tenso, é tenso. Só que isso assim, ó... Não vai ter fim. Então, próxima pergunta. É mais fácil nós muitas pensarmos o pessoas seguinte: fiéis. a presciência de Deus ela é não causativa. Tá? O fato de Deus saber as coisas antes não causa as ações. Simplesmente a gente faz as ações e Deus simplesmente Ele já sabe aquilo. Se eu fui até ali na esteira e voltei, é porque Deus já viu antes a minha escolha que eu já ia até lá. Não foi Ele que causou. Eu não vou porque Ele sabia. Ele sabe que eu já ia. É diferente. Né? Então... É diferente, mas não é simples. Não é simples, é muito complexo. Se a gente começar assim a... Ixi, cara, complicado. A maneira como... Várias pessoas que acreditavam em Deus agora estão largando os caminhos. Volte. A gente, por exemplo, a gente pegar a história de Judas e como a soberania de Deus se deu sobre a vida dele, porque numa situação em que parece que ele não teve escolha, parece que ele foi escolhido para aquele fim, sabe assim? Então, assim, existem essas tensões teológicas, né? E entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio, e a Bíblia trabalha com isso, e isso é uma questão bem complexa. Tanto é que muita coisa Nós na não Bíblia... vamos resolver Não, vamos continuar. Vamos Tanto é que sim, muita coisa da Bíblia que nós temos ali de profecias, principalmente, ou de Antigo Testamento, profetizando a maneira como Cristo viria, como Ele morreria. Sim. Cara, já estava ali as nuances, assim, sabe? Não, Ele virá, Ele sofrerá como um cordeiro, será crucificado. Isaías já colocou isso. E Ele veio e sofreu exatamente. Aí a gente começa a pensar, pô, e se não? E se? E aí o que seria da profecia? Então, assim, é complicado a gente entender. Porque igual você falou, eu decido ir até ali. Mas a gente fala, não, Deus já sabe se eu vou até ali. Mas eu vou ou não vou? Mas Ele sabe, você fica naquele 50-50, você tem duas possibilidades. Então, assim, tamanha é a presciência divina que na Bíblia Ele já colocou assuntos que aconteceriam depois. Que nas profecias Ele colocou assuntos geopolíticos do mundo logo pós ali aquele início do cristianismo ali, coisas que aconteceram e foram desdobramentos históricos que a gente tem prova de que aquilo foi profetizado antes e aconteceu depois da maneira como foi profetizado. Então, assim, a gente está falando, é igual tempo. O tempo na escala divina é uma coisa, na nossa é outra, completamente diferente. O destino, o livre-arbítrio, exatamente, são as mesmas perguntas. Então, a presciência divina, o livre-arbítrio, o destino, a gente está falando de Deus, a gente não está falando da nossa mentalidade finita. Da mesma maneira de tempo, a gente está falando de um grão da maneira como a gente encara tempo. Não, é 60 anos, meu Deus, Deus está inserido numa linha infinita de tempo. Como que a gente vai entender isso? Não tem como. Deus está inserido numa linha infinita de ciência, pré-ciência, onipresença. Como que a gente vai entender isso? Então não tem como. O pouco que a gente entende é ficar fazendo essas brincadeiras, essas perguntas aqui. Será que vai? Será que não vai? Aí isso a gente chama de livre-arbítrio, porque a gente acha, agora é complicado também, que a gente tem o controle de algumas decisões. A gente pode até ter, mas Deus já sabe. Difícil, né? É complexo. E assim, apesar da complexidade e realmente a gente não tem uma resposta, a gente tem conjectura, a gente vai pensando, falando e tal, mas não tem como provar nada disso aqui, não tem como mostrar para ninguém, é isso aqui, ponto. E eu acho que uma das belezas da relação com Deus é essa parte misteriosa mesmo. Sim. E a gente chama fé, e da humanidade e da fé é isso também. Saber que a gente não tem algumas respostas, saber que a gente não conhece muito do que é Deus, ou talvez a maior parte do que é Deus,
continuar se relacionando com ele e saber que apesar dessa magnitude do tamanho dele, ele continua se relacionando com a gente, ele escolhe, é uma escolha dele, aí é um livre-arbítrio dele também escolher estar com a gente, nos amar, viver com a gente. Agora, realmente, uma das questões mais complexas, que é uma dessas e outras tantas que tem, a gente não sabe. Mas a gente tem algumas saídas, assim, porque existe, por exemplo, a questão da liberdade, né? A liberdade, na verdade, ela é assim, eu acho que é seria a segunda maior coisa mais importante do universo, assim. É a grande questão divina, assim. E conhecereis a verdade. Não pode fazer nada político. A primeira seria o amor, digamos assim, né? A liberdade tudo está fundamentado na liberdade. Então a Bíblia trabalha com essa questão da liberdade, né? Por que a Bíblia trabalha com essa questão da liberdade? Porque se as pessoas elas não são verdadeiramente livres, então as pessoas não têm como amar de verdade. Porque só ama de verdade quem é verdadeiramente livre. Por quê? Porque só ama quem escolheu amar, exatamente, sem ninguém forçando então, a fazer isso. É uma escolha, né? Se a gente tira a liberdade, a gente a coisa começa a sair do Aí do você vai centro. contra o caráter divino. Mas aí volta lá na criação. Cara, nós vamos Se ficar Deus nessa. sabia que Satanás ia acontecer o quê? E aí entra aquele questionamento por que Mas Deus não matou Satanás lá e já acabou ou com simplesmente todo o porque Deus criou, se sabia que isso tudo ia volta um pouco acontecer. mais a isso. E aí entra o conceito de amor dele. Deus também teve a liberdade de escolher e a liberdade de amar. Cara, é a mesma coisa quando a gente escolhe... Lógico, grosseiramente. Quando a gente escolhe ter filhos é assim, num grau menor, mas A partir do momento que você decide ter filho, você tem 1001 possibilidades do que vai acontecer. Vai nascer? Não vai nascer? Como vai nascer? Vai ter saúde? Não vai? Vai crescer? Vai te respeitar? Vai falar? Vai andar? Vai comer? Vai ter saúde? Você não sabe. Você escolheu, mas você mesmo assim escolhe ter. Isso que nós somos pecadores, caco de gente, e a gente ainda escolhe ter e ainda desenvolve amor pelos filhos, enfim, por aqueles entes queridos. A mesma coisa Deus, só que transfere isso numa escala muito maior. Mesmo sabendo que ele ia precisar mandar o seu próprio filho para ser morto para solucionar o problema que o homem criou, mesmo sendo filho, mesmo sendo criado, mesmo assim ele escolheu criar, sabendo de tudo o que acontecia. Agora, desde o momento que Deus criou, ele já colocou essas opções, vamos dizer assim, e o universo assistiu isso e assiste isso ainda muito atentamente. Para quê? Para que o caráter divino nunca seja, vamos dizer assim, não é posto à prova, ele está sendo posto à prova, mas nunca seja, vamos dizer assim, não existe nada contraditório no que Deus criou e no seu caráter. Então ele deixou o livre-arbítrio, ele deu a solução para isso e ele já, sabendo do problema, a solução já estava ali e a solução se cumpriu. Não tem por que a gente não crer que a solução final não vai se cumprir. Entendeu? Então é mais ou menos esse escopo ali. E a gente consegue um pouquinho entender quando a gente compara para a nossa vida. Né? É que daí acho que chega então no maior mistério mesmo, é o porquê desse amor, né? Que daí a gente não tem resposta nenhuma. Por que Deus escolheu amar a gente? Por que ele quis fazer realmente? Aí é uma pergunta que a gente não consegue responder as mesmo. Perguntas mais básicas a gente não responde. A vida. Por que a gente está vivo? Já parou para pensar? Não se cria isso. Isso é um milagre, isso é um dom. É divino. Isso já é divino. Aí a gente começa a entrar em amor, em livre-arbítrio, em destino, em onisciência, onipresença. Só que a gente não perde tempo pensando isso. A gente já parte do pressuposto, não, estou vivo, agora eu vou. Vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. A gente não para para pensar, para respirar. Exato, eu vou causa, consequência. Se eu fizer, eu vou ter. Se eu não fizer, eu não vou ter. Se eu for lá, eu vou me ferrar. Se eu não... Aí a gente já parte do, não, eu estou andando, estou respirando, eu vou seguir. Mas a gente não para ver no cerne daquilo, o que gerou aquilo. É um milagre, é Deus.